Muito bem, questão 5, que também foi da prova do ano passado do Enem. Muito importante essa questão e eu espero que você me acompanhe com muita atenção. Vamos lá. Quando adolescente, as nossas tardes após as aulas consistiam em tomar às mãos o violão e o dicionário de acordes de Almir Shediac e desafiar nosso amigo Hamilton a descobrir, apenas ouvindo o acorde, quais notas eram escolhidas. Sempre perdíamos a aposta. Ele possui o ouvido absoluto. O ouvido absoluto é uma característica perceptual de poucos indivíduos capazes de identificar notas isoladas sem outras referências, isto é, sem precisar relacioná-las com outras notas de uma melodia. No contexto apresentado, a propriedade física das ondas que permite essa distinção entre as notas é a... Muito bem, gente. Aí está. Qualidades fisiológicas do som. Muita atenção ao que eu vou dizer agora. São 3 qualidades que permitem que o ouvido do homem possa fazer distinção de uma onda sonora, de um som. A primeira das qualidades é exatamente a frequência. Isso, essa é a primeira qualidade, que nós também chamamos de altura, que é exatamente o que caracteriza uma nota musical. Quando você emite um dó, um ré, um fá, um sol, um lá, um mi, você está certamente mudando a frequência para que você consiga alcançar uma nova nota. A frequência é a mesma coisa que a altura. É exatamente isso que me ajuda a distinguir uma nota musical de outra. Então, de cara, eu já responderia a letra A. Mas, acompanhe comigo. A altura, a frequência, vai caracterizar o som de 2 formas. Nós diremos que ele é baixo ou grave. É a mesma coisa. Baixo ou grave. Ou ainda, diremos que ele é alto, que é a mesma coisa que agudo. Ótimo, muito bem. Então pense comigo. Quando você tem um instrumento e ele te dá um som muito fino, este som representa um som agudo. Mas quando ele te dá um som mais grosso, mais fechado, este é um som baixo. A propósito, há um instrumento que caracteriza muito bem sons altos, sons agudos. Um cavaquinho, por exemplo, sons muito agudos. E há um instrumento que leva, inclusive, o nome de baixo, porque te dá notas muito graves. Ok? A segunda qualidade seria a qualidade intensidade. Intensidade sonora. Muito bem. Quanto à intensidade, caracterizamos o som em som forte ou então em som fraco. Ah, professor, será que eu estaria correto em dizer, por exemplo, você poderia aumentar o volume dessa televisão ou abaixar o volume do som? Gente, isso está incoerente. Volume é forte ou fraco, porque o que a gente chama de volume é a intensidade. Alto ou baixo é a frequência de um som. As palavras alto e baixo estarão associadas à altura, que não tem nada a ver com o volume. Vou citar aqui 2 personagens muito conhecidos no Brasil para que a gente possa distinguir bem isso. Por exemplo, Cid Moreira. A voz inconfundível de Cid Moreira é uma voz grave, é uma voz grossa, é uma voz baixa. E a voz da cantora Kelly Key. Essa é uma voz
aguda. Que exemplo, hein, Uau, professor? eu consegui pegar 2 bons exemplos, hein, Com Igor? certeza, com certeza. Uau, a voz eu é muito trocaria o Cid aguda. Moreira pela sua própria voz, A minha professor. voz é quase a voz de William Bonner. É uma voz grossa, é uma voz grave. É isso aí, queridos, ok? Volume é intensidade, é outra coisa diferente. Quanto à intensidade, eu mesmo posso emitir um som mais fraco, mas com a mesma voz eu posso emitir um som mais forte, ok? Agora ainda há uma terceira qualidade e essa é fundamental: timbre. O timbre é o que ajuda você a perceber um som proveniente de uma fonte, mesmo que ele esteja sendo tocado com a mesma frequência em outro instrumento. Por exemplo, se você tiver de olhos vendados e alguém tocar parabéns para você num violão, você consegue reconhecer. Você diz, aquilo é violão. Mas ainda de olhos vendados, a mesma canção, com as mesmas notas, ou seja, na mesma frequência, na mesma intensidade, no mesmo volume, mas numa flauta, você diz, de novo é parabéns para você, só que agora é outro instrumento. A forma da onda, o desenho da onda, que seria visto num computador, num dispositivo que nós chamamos de osciloscópio digital, a forma da onda é exatamente o que caracteriza o seu timbre. E aí nós conseguimos distinguir uma fonte de outra fonte, emitindo as mesmas notas nas mesmas intensidades. Ok? Então, a nota musical citada no enunciado da questão 5, que caiu no Enem do ano passado, diz respeito à frequência, o que está exatamente na letra A de aprovado.